Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Ó Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Senhor. Obrigado, ó Deus, por estar diante de Ti nesta hora. Meu Senhor da glória, que o Senhor nos abençoe por amor do Teu nome. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, as nossas imperfeições, Senhor. Nós somos falhos e imperfeitos, mas o Senhor é santo, o Senhor é fiel, é justo e verdadeiro. Deus amado, Deus querido, nós estamos nesta noite para aprender a Tua palavra. O Senhor Espírito Santo é o melhor professor e é o Senhor que nos conduz nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nos conduz, Espírito Santo, por amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Abra nossa mente, nosso entendimento, sê conosco, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos aprender a Tua palavra para verdadeiramente seguirmos os Teus mandamentos, para verdadeiramente adorarmos ao Senhor e darmos um bom testemunho perante os homens. Deus Santo, Deus amado, abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus servos que estão presentes, os que estão assistindo. Meu Deus, que sejamos fortalecidos e alimentados por intermédio da Tua santa palavra. Deus amado, Deus querido, continue abençoando esta congregação, abençoa os Teus servos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, abençoa o Ministério Mensageiros de Cristo, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Jesus amado, Jesus querido, que nesta noite o Senhor opere poderosamente, e em nome de Jesus Cristo caia por terra todo embaraço, todo empecilho, todo impedimento. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, o Senhor repreenda e o Senhor lance por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa poderosamente, meu Senhor, que a Tua obra cresça neste lugar, que as vidas sejam agraciadas pelo poder do Teu Evangelho e a bênção da salvação. Deus amado, Deus querido, sê conosco, Senhor da glória, abra o nosso entendimento, revela-nos, Senhor, ó Deus amado, as particularidades da Tua palavra, porque sabemos que nas entrelinhas estão a Tua vontade, o Teu desejo para nós, Senhor. Meu Deus amado, Deus bendito, sê conosco para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode se assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmã Mônica, a senhora louva o Senhor com 2 em harpa? Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode pedir um hino. Hã? 126. Cinco, 4, 5. Deus enviou seu Filho amado para perdoar
para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Vamos louvar o 77. Sete. Aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti.
que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 10. Hoje é o encerramento do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Graças a Deus. Estamos já às várias terças-feiras estudando sobre esse assunto. Glórias a Deus. Todos encontraram? Mateus 5, do 10 ao 12. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Que coisa que aos olhos e aos ouvidos naturais soa estranho. Como podemos assimilar que somos bem-aventurados quando perseguido por causa da justiça, quando injuriado, perseguirem, mentir e disserem todo mal contra vós? Como é isso? É o que nós estamos vendo desde o início dessas bem-aventuranças, que Jesus está querendo mostrar como que verdadeiramente o servo de Deus, o cidadão do reino dos céus se porta e deve se portar. Ele tem que ir na contramão do
que o mundo ensina, do que o mundo mostra. E nós estamos vendo que felizes ou bem-aventurados é uma palavra de uma felicidade muito profunda, de algo muito profundo. Então, como que eu posso me alegrar profundamente quando eu sou perseguido por causa da justiça? Não é por causa de qualquer perseguição, tá? É por causa da justiça. E como que eu posso me alegrar profundamente quando eu sou injuriado, perseguido e alguém mente contra mim? Como pode ser isso? É o que Jesus está ensinando. É o que Ele requer, o que Deus requer do seu povo. Eu estava conversando com os rapazes hoje no escritório e nós estávamos abordando sobre essa questão de como a gente deve se comportar, se portar. O que as pessoas veem quando elas olham para nós. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos uma carta lida ou que diariamente está sendo lida. E as pessoas, quando olham para mim, elas olham para você, o que elas enxergam, o que elas veem. E essas bem-aventuranças, nós estamos vendo já há várias terças-feiras, aqui está algumas características de como Deus quer que nós andemos e como nós devemos ser vistos pelos outros. E agora vem o desfecho. Se o humilde de espírito, ele é bem-aventurado e dele é o reino dos céus. Os que choram são consolados porque não tem nada a oferecer, e aí vem Deus e oferece algo. Aí eu tenho fome, eu sou um bem-aventurado porque sou manso e eu herdo a terra. Aí eu sou um bem-aventurado porque eu tenho fome e sede das coisas de Deus, da justiça, e eu serei farto, saciado. Eu estou saciado porque Deus está dizendo aqui que seria saciado. Aí nós esforçamos para sermos misericordiosos e fomos alcançados pela misericórdia e fomos alcançados por essa misericórdia e aí, consequentemente, buscamos a limpeza de coração, passamos a ver a Deus, a contemplar as coisas de Deus. E aí Deus me fez ser um pacificador, e através disso me fez ser chamado filho de Deus. E agora, diante disso tudo, porque eu me tornei, e você se tornou tudo isso, que contraria a lógica do mundo, é que você vai ser perseguido, injuriado, caluniado, e vão mentir contra você. Você vê como é que Jesus ele constrói a lógica do pensamento dele? Ele primeiro vai mostrando como a gente deve ser, e porque a gente vai ser tudo isso aqui, a gente vai incomodar. E tem que incomodar. Mas incomodar como? Por causa da justiça. Por causa das coisas de Deus. Não por causa dos erros. Não por causa da minha imprudência, de forma alguma. E eu vou seguir o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, aqui de Mateus capítulo 5, que eu quero compartilhar com vocês porque é muito prático e de fácil aplicação e entendimento para nós.
Diz assim: para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Quando a gente fala, estou sendo perseguido, estou mentindo, a gente sofre. Muitas vezes a gente entra num estado emocional que entristece. E é por isso que a gente tem que estar agarrado com essa palavra aqui, porque a gente vai ver aqui mais na frente. Perseguição e felicidade parecem-nos coisas mutuamente excludentes. Ou seja, não tem como elas estarem juntas. Ou é feliz ou é perseguido. Então parece que uma coisa exclui a outra. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. É aquilo que é, mas não é, né? Parece que é, mas não é. É aquela coisa que parece que faz sentido, mas não tem sentido, e é aquela coisa toda. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Obviamente, não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça. E é isso que nós temos que ter em mente. Por causa da justiça, por causa das coisas de Deus, por causa de andar certo diante de Deus. A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, diz Thomas Watson. A cruz vem antes da coroa. O sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. E isso aqui eu quero ler com você. Atos 14, 22. O apóstolo Paulo já, poucos anos, se eu não me engano, após a sua conversão, já começa a experimentar as perseguições. E vocês se lembram que quando o apóstolo Paulo, ele é chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que Jesus disse para ele, que ele ia acontecer o que com ele? Agora você vai ver quanto você vai padecer pelo meu nome. Então Jesus chama e já deixa logo o recado, já dá o recado. Já deixa logo a mensagem. Olha, o pacote é completo. Tem bênção, tem vitória, mas também tem perseguição, tem calúnia, tem injúria e por aí vai. Atos 14, 22. Acharam? Olha o que diz. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles chegam em uma cidade. Deus usa Barnabé e Paulo para que um coxo fosse curado. E esses homens ficam abismados. Como pode ser isso? Aí, na compreensão deles, falam que é a encarnação de Júpiter e a encarnação de Mercúrio. Júpiter e Mercúrio desceu à Terra. Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. E Paulo disse, não, pera lá. Quem fez isso não foi Júpiter, não foi Mercúrio, os deuses romanos, né? Mas foi o Deus Todo-Poderoso que criou. Nós não somos, e queriam oferecer sacrifícios em favor de Barnabé e Paulo, porque eles achavam que era a encarnação da divindade na terra. E impediram de oferecer sacrifício. Sabe o que aconteceu? Apedrejado,
arrastado para fora da cidade e dando como morto. Ele foi dado como morto. E aí, olha só, de repente ele vai, é espancado, apedrejado até quase a morte. Aí ele vai, volta para Listra, Icônio e Antioquia, volta para o lugar de onde eles foram apedrejados e exorta, aconselha e diz: olha, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. O homem que é dado como morto, o que a gente faria? Eu para lá não volto nunca mais. Estou fora. E aí ele volta e fala: irmãos, tomamos uma surra, uma ataca, mas fica firme, porque tem bênção. Tem bênção. E é o que Jesus está dizendo, que há galardão, há recompensa. Então, como que pode? Então, Jesus ele já disse: olha, o reino dos céus, vocês vão alcançar o reino dos céus, mas vai haver uma dificuldade grande para que isso aconteça. Vai acontecer. Aí ele dando sequência aqui no estudo, tem um escritor chamado Lloyd Jones que diz que o crente é perseguido por ser determinado tipo de pessoa e por se comportar de certa maneira. Porque você é um cristão, o mundo odeia, como odiou a Cristo. João 15, 18 e 19. Olha o que diz lá. João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19, quem quiser pode ler. E depois eu vou reler para que as pessoas que estão assistindo possam ouvir. João 15, 18 a 19. Vamos ver o que diz o texto. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Estamos sem sofrer perseguições, estamos sem comandar o sistema mundano, corrompido. Será que nós estamos verdadeiramente reluzindo, transmitindo a luz do Evangelho? Porque a palavra do Senhor diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Não há. Não há. Então, ou será que estamos de boa, sossegado, tranquilo? É uma análise. Porque está falando, se o mundo dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. E Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, ele diz assim que: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos em uma guerra que não é contra a carne e contra o sangue. Está em Efésios capítulo 6. Nós estamos em uma guerra espiritual.
Então, minimamente o que fizermos para sermos luz do mundo e sal da terra, que é o sermão do monte, ele justamente o versículo 13, ele entra sobre ser luz do mundo e sal da terra. Se verdadeiramente somos isso, por que não estamos incomodando? Mas eu não tenho que incomodar com a minha insensatez, com a minha chatice. Eu não posso pegar alguém à força e querer que ela aceite a Jesus. Não posso, você não pode. Mas a sua conduta correta diante de um mundo que prega, hoje se você falar o que é verdade, agora tem uma palavra nova para isso, é fake news, né? Você falar a verdade agora é fake news, ou seja, mentira. Se você falar a verdade, você é perseguido. Se você falar mentira, está de boa. Hoje quem minimamente quer fazer alguma coisa correta, está sendo perseguida. E por que que a igreja não está incomodando? Não incomodar por ser inconveniente, mas incomodar por transmitir os padrões corretos de Deus. Incomodar. Porque enquanto o mundo diz que pode ter várias mulheres, nós estamos dizendo, como diz a Bíblia, que o homem seja marido de uma só mulher, e vice-versa. Enquanto o mundo está dizendo, beba para esquecer os problemas, nós estamos pregando, Jesus, ele é a solução do problema. Não precisa da embriaguez para ser feliz. Quando a gente está pregando que a família é conforme os moldes da palavra de Deus, homem com homem e mulher, e vice-versa, a família é assim, o mundo está pregando, basta ter amor, e estão pregando a união homoafetiva. Nós devemos respeitar as pessoas que têm uma decisão dessa, respeitar como ser humano, mas não aceitar o que a Bíblia diz. Porque a nossa Bíblia é regra de fé e prática. Devem ser respeitadas, porque foi Deus que as criou. Não foi o diabo não. Tá, irmãos? Não foi o diabo não, foi Deus. Como ser humano, devem ser respeitadas e compreendidas e aconselhadas à luz das Escrituras. Então o mundo prega isso, nós estamos ensinando, olha, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Família é o que está no Éden. Deus criou o homem e a mulher e constituiu a primeira família. Romanos capítulo 1, verso 18 a seguir, os versos de Romanos 1 fala o uso contrário das coisas que Deus criou. E aí quando a igreja se posiciona, aí vem a perseguição. E a igreja deve se posicionar em relação a isso. Ela não deve ser acolher isso, mas ela tem que se posicionar com mansidão, com amor e ensino das Escrituras, ensino da palavra. Então, a igreja ela tem que causar um impacto na sociedade. Muitos falam que estamos vivendo um grande avivamento. Jesus tem salvado muitas pessoas têm reconciliado, mas o verdadeiro avivamento não está acontecendo. Está sendo gravado, posso ser apedrejado por causa disso aqui. Mas quando eu estudo a história da igreja, e estudo as histórias dos avivamentos, eu vejo que estamos longe de um grande e verdadeiro avivamento. Estamos.
Jesus está operando, Jesus está salvando, isso é fato. Jesus está manifestando o seu poder, a sua glória. Mas quando eu vejo no Novo Testamento que multidões eram arrastadas para o Calvário, quase 3.000, 5.000 pessoas se convertiam, pessoas ao longo da história da igreja fechavam seus comércios, seus bares, para ouvir os pregadores da antiguidade. Isso sim é um grande e verdadeiro avivamento. A gente experimenta pequenas porções do que Deus tem para nós. Porque quando Deus verdadeiramente varrer a nação com o avivamento, vai haver um impacto grande na sociedade. Vai haver um impacto grande na sociedade. Qual é a natureza dessa perseguição? O mundo ataca a sua vida e sua honra. O mundo fere-o com as armas e com a língua. Procura destruir sua vida e também sua reputação. Há duas maneiras de perseguir uma pessoa, como vemos a seguir. Hoje o que mais estão fazendo é a destruição de reputação. A pessoa que ela expõe o seu pensamento, que é um direito constitucional, da livre expressão, de se expressar, ela se posiciona, ela automaticamente, ela é repreendida. Então, hoje o mundo tem atacado a vida e a honra das pessoas. Hoje não pode mais ter liberdade para se pensar. Querem jogar na nossa mente e empurrar coisas goela abaixo. É uma falsa democracia. É democracia enquanto você falar a mesma língua que a minha. Mas se você falar uma língua diferente da minha, é fascismo. Não é mais democracia. É essas coisas absurdas que a gente vê por aí. Em primeiro lugar, a perseguição das armas. Ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os tempos. Paulo disse, 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O que é viver piedosamente? É viver uma vida de temor e reverência e santidade. É você exercer a sua vida piedosa, a sua vida devocional diante de Deus. É você querer ser um servo de Deus que agrade o seu Senhor. E por conta disso, serão perseguidos. Paulo instruindo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E ele se intimidou um pouco, porque na cultura da antiguidade, na cultura grega, se exaltava muito a figura dos anciãos. E Deus chamou Timóteo como um jovem pastor. E ele sofreu um pouco com isso. E isso intimidou um pouco Timóteo. E Paulo disse, olha, não se intimide. Cuida de ti mesmo, da doutrina, prega a tempo, é fora de tempo. Não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual recebeste pela imposição de mãos do presbitério. Então você vê Paulo encorajando Timóteo a permanecer firme. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos crentes dizendo-lhe, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, como a gente já leu. Paulo volta para a cidade, porque ali tinha novos crentes. E aí os novos crentes poderiam pensar, rapaz, esse negócio de aceitar Jesus, eu vou ser apedrejado, eu posso ser morto, eu posso ser isso, aquilo, outro. Misericórdia.
Aí o apóstolo Paulo, irmãos, agora você imagina um homem apedrejado, dado como morto. Como é que o apóstolo não voltou para aquela cidade? E aqueles novos convertidos vendo tudo aquilo ali. Rapaz, é isso que é servir a Jesus? Misericórdia. Deve ter causado um impacto muito grande, né? Mas Paulo exortou, encorajou, dizendo que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. A graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Tem uma passagem que fala que nós somos co-herdeiros. Tem muitas igrejas hoje que falam: eu sou herdeiro daquilo que Deus quer daquilo que tudo Deus quer que eu seja, daquilo que Deus tudo me deu. Tipo, só no lado bom da coisa. Mas o apóstolo Paulo fala que nós somos co-herdeiros, tanto do sofrimento como das bênçãos eternas. Nós somos co-herdeiros, a gente herda tudo. No inventário, você não herda a dívida? Eu estou em processo de inventário, meu pai faleceu, e o que tem de dívida aparecendo, vai arrancando do espólio, vai arrancando lá do que tem para dividir, e vai pagando. Se sobrar alguma coisa é benção, né? Porque tem o bônus e o ônus, né? É o pacote completo, você paga também. Então Jesus, ele promove a vida eterna, mas ele também deixa muito claro, e isso é a beleza do Evangelho, é que ele não vem com uma conversa lisonjeira e bajuladora. Ele já deixa muito claro e evidente. Tem uma bênção tremenda, que é a vida eterna, é estar ao lado do Deus Todo-Poderoso, mas também tem perseguição, tem dificuldade. E ele não isenta. E é isso que nós temos que pregar contra a teologia triunfalista, a teologia da prosperidade, em que só prega que eu sou cabeça, eu sou cabeça, eu sou cabeça. O crente, ele é mais do que vencedor, é bíblico. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque não tem a morte, nem o inferno, nem a altura, nem largura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas somos seres humanos que, por causa do pecado, há uma natureza carnal e há uma guerra espiritual que quer me levar para longe da presença do Senhor. Então, eu vejo que a Bíblia me mostra que tem o consolo, ser filho de Deus, ser misericordioso para alcançar misericórdia, mas também tem a perseguição. E ele fala que tem a perseguição, mas ele fala que tem galardão, que é uma recompensa. É uma recompensa. Uma recompensa. Eu creio que na época do senhor, né, pastor José Roberto, vocês devem ter enfrentado muita coisa. Porque antigamente eram chamados de bíblias, bode, né, a coisa era mais arrochada. Hoje está mais light, né, mas antigamente, quem é de uns tempos mais antes do que a gente na fé, pode confirmar o que nós estamos falando. Se você se convertesse, misericórdia, você era excomungado da família. Você era excomungado. Isso acontece até hoje, tá, irmãos? Mas não com tanta ênfase como antigamente.
Faz parte do pacote, né? É o pacote completo. Olha só, os cristãos primitivos foram duramente perseguidos, tanto pelos judeus como pelos gentios. Em segundo lugar, a perseguição da língua, perseguição das armas, apedrejamento, espancamento, chicote, decapitação e por aí vai. Aí agora tem a perseguição da língua. O cristão é atacado não apenas pela oposição e pela espada do mundo, mas também pela língua dos ímpios. A língua é como fogo e veneno. Ela mata. Ela é uma espada desembainhada. Você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida ou destruindo-lhe o nome. 3 são as formas de perseguição pela língua, como vemos a seguir. Mas antes vamos ler Salmo 55, 21. Coitado do Davi aqui orando. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Olha aqui, como a língua. E se você quer ver o poder da língua, Tiago capítulo 3 também fala sobre o poder da língua. A gente tem que ter uma prudência muito grande com a nossa língua. Porque com a nossa língua a gente pode ferir mais do que uma agressão física. A gente pode causar um dano. E a Bíblia fala assim, que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Aquele que está na prática do homicídio, que não se arrepende. E o homicida, ele não é só aquele que tira a vida de uma pessoa com a arma, uma arma branca, uma arma de fogo. É aquele que mata com a língua. Eu tenho um livro lá em casa, que ele se chama Perdão Total na Igreja, de Maurício Zagari. Feridos por aqueles quem devia perdoar. É mais ou menos assim o título. Perdão Total na Igreja. A foto é um sapato velho e um sapato novo. É um tênis velho e um tênis novo. A foto da capa. E eu li aquele livro ali, irmãos, e é a mais pura verdade. Feridos por aqueles que deveriam amar. E a língua diz que, Tiago 3, 4, os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, o que está conduzindo o barco, você vê um navio cargueiro, com toneladas e toneladas de container. Aí você vai olhar a hélice deles, é muito pequenininho em proporção ao tamanho do cargueiro, né? É uma coisa surreal, né? Irmãos, um cargueiro é uma coisa tremenda, é muito gigantesco. E aí você olha lá aquelas turbinas, aquelas hélices, aqueles lemezinhos, gira aquela embarcação gigantesca e pesada. É isso que o apóstolo está dizendo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma tão grande selva. A língua é fogo, o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só, irmãos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Aí aqui vem a primeira forma de perseguição pela língua, que é a injúria. Ser injuriado pelos que estão lá fora, caluniado pelos que estão lá fora, é completamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Porque nós vamos incomodar. Mas eu levantar calúnias, injúrias, dentro do corpo, dentro da igreja, aí eu não sou um bem-aventurado. Eu não sou um filho de Deus, eu não sou um pacificador. Eu não sou um misericordioso. A injúria é uma palavra que significa jogar algo na cara de alguém. Maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedoras. Cristo foi acusado de ser beberrão e endemoniado. Pesaram sobre os cristãos muitas coisas horrendas. Eles foram chamados de canibais, imorais, incendiários, rebeldes, ateus. Chamaram Paulo de tagarela, impostor e falso apóstolo. O homem que viu e foi ao terceiro céu, contemplou coisas que não era lícito ao ser humano falar, ele foi chamado de tagarela, impostor e falso apóstolo. Um homem que tinha uma comunhão dessa, que amava como ele, foi chamado de tudo isso, e nós que não estamos pelejando para ser pelo menos 1%, 2% do que ele foi na presença de Deus. Vai acontecer. E por que eles foram chamados de canibais? É interessante, né? Porque Jesus falava, quem não comer da carne, não beber do sangue, né, não tem vida em si mesmo. Aí eles achavam, e muitas vezes eles iam praticar a ceia dentro de cavernas. Eles iam cultuar dentro de cavernas e catacumbas, por causa da perseguição romana. Eles não podiam cultuar livremente. E aí o povo ficava falando, tipo, que eles eram canibais, eles estavam bebendo sangue, comendo carne humana. É isso aí. Se você estuda a história da igreja, você vê a compreensão do povo, achando que os crentes eram tudo doido, tudo carnívoro, e por aí vai, canibal. Incendiário, Nero acusou os cristãos, né, de tacar fogo em Roma, chamou os crentes, e ele ficou louco, perturbado, e ele tacou fogo em Roma, e a culpa é dos cristãos. Irmãos, foi uma perseguição horrenda contra os cristãos. E foi, de acordo com a história da igreja, a tradição cristã, foi durante o Império Romano, ou o Império de Nero, o governo de Nero, que Paulo foi, decapitado. Paulo foi decapitado. Mentira. A arma do diabo é a mentira, e ele é o pai da mentira. O crente, ele não tem que andar com mentira na boca dele. Ele tem que andar com a verdade. Ele tem que ser verdadeiro, né? Você pode omitir, mas não mentir. E omitir desde que não prejudique. Porque também a gente peca por omissão e comissão. Comissão é quando você peca pelo fazer, e omissão é quando você peca quando você deixa de fazer. Mas tem certas omissões que você se resguarda de falar certas coisas para não prejudicar alguma coisa. Entendeu? A mentira é a negação, a ocultação e a alteração da verdade.
Chamaram Jesus de beberrão, possesso e filho ilegítimo. O cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. Olha só. Chamaram Jesus de, ele come, bebe com os pecadores, é beberrão, entra na casa de prostituta e está com bem de prostituta. E ele está expulsando isso aí porque ele é o maioral dos demônios. Ele está operando isso aí pelo poder de Beelzebu. Olha só o que falaram a respeito de Jesus. Olha só que coisa triste. Que dirá nós? Que dirá a cada um de nós? Falar mal, outra também. Os cristãos são alvos da maledicência, é a inimizade da serpente contra a semente sagrada. A língua é fogo e veneno, a gente leu em Tiago 3. Ela tem uma capacidade avassaladora para destruir, é como uma fagulha numa floresta, provoca destruição total. Ela é como o veneno que queima rapidamente. Estamos começando a entrar quase ainda na época da seca. A chuva vai minguar e a gente vai começar a entrar naquele período que a gente já está acostumado. Que todo canto que a gente olha tem um foco de incêndio, tem um foco de queimada. Às vezes, é tão seco, que o calor em excesso bate num vidro, numa alguma coisa que seja, causa uma fagulha e pega fogo e destrói. E aí, Tiago e a Bíblia Sagrada faz essa comparação a respeito do que é. Quem são os perseguidos? A perseguição no versículo 10 é generalizada. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enquanto no versículo 11 é personalizada. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Jesus diz de uma forma generalizada. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus direciona. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, única e estritamente pela causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, não é por causa do seu erro não, viu? Ambos os versículos, porém, referem-se ao mesmo grupo. Quem são eles? São os mesmos descritos nos versículos 3 ao 9. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Esses são o bem-aventurados sois. É vocês. Os humildes, os que choram, os mansos, o que tem fome, o que é misericordioso, os limpos de coração e os pacificadores. Os apóstolos de Cristo foram perseguidos de forma implacável. Olha o que diz a tradição cristã. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa I. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Os apóstolos eram considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Desses apóstolos, o único que morreu de causa natural foi o apóstolo João. Morreu com velhice, morreu já com a idade bastante avançada e de causa natural. Mas o resto viu a coisa feia. Diz aqui o estudioso John MacArthur que hoje estamos fabricando celebridades tão rapidamente como o mundo. Hoje tem muitas celebridades gospel, né?
Tem muita celebridade aí que prega um negócio aí meio bacana, né? Um negocinho que massageia o ego, te levanta. A Bíblia, ela tem mensagens que nos levanta, que nos alegra, que nos fortalece. E devemos pregar isso, mas não da forma como estão pregando, colocando o homem como centro e colocando Jesus como servo do homem. Hoje os crentes querem ser estrelas e gostam do sucesso, das coisas espetaculares. Hoje as pessoas apresentariam Paulo assim, formado, e pior que apresenta, né? Formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Porque o marketing hoje, né, tá forte, né? Mas quais as credenciais que Paulo disse de si mesmo? Olha só o que ele diz. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Ou seja, vamos ver aqui, 40 vezes 5, 200, menos 5, 195 chibatada. 195 chibatada. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Esse aqui é o relatório de Paulo. Paulo está questionando aqui, o povo questionou a autoridade do apóstolo. Segundo aos Coríntios, o povo está questionando a autoridade dele como apóstolo. Ele falou, então pera lá. Aconteceu isso tudo aqui que a gente leu. E ele falou assim, se não bastasse as coisas exteriores, aí eu ainda tenho um peso interior, que é a preocupação com as igrejas. Que é uma preocupação com as igrejas. Então, como que eu posso pregar um evangelho que só foca no triunfalismo? Como eu vou fazer com essas passagens das Escrituras? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com o Sermão do Monte que a gente está estudando, irmãos? Eu também não estou pregando assim que, eu estou sofrendo e vou ficar, não. Vamos buscar a Deus em oração e guerrear. Deus, ele tem poder para abreviar, para tirar, para arrancar. Tem coisas que muitas vezes são processos de Deus nas nossas vidas. A gente também não vai para aquele lado do negacionismo, né? Mas também a gente não vai ficar, seja feita a vontade de Deus. Não, vamos guerrear em oração, em jejum, em buscar. Aí quem sabe Deus opera, quem sabe Deus faz. É a nossa posição como crente, como servo de Deus. Então a Bíblia, ela trata de tudo, Quando sofrer uma bem-aventurança? Quando sofremos por causa da justiça. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça da qual temos fome e sede. A perseguição é simplesmente o conflito entre 2 sistemas de valores irreconciliáveis, ou seja, o sistema de valor de Deus e mundano
eles são irreconciliáveis. Não tem comunhão luz com treva. Ou é treva ou é luz. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas vergonha e derrota. Aí é que é onde a gente entra. Mas que bem-aventurança é essa? Sofrer porque foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Sofrer porque um aluno não é feliz ao receber nota 0 por ter sido flagrado na prática da cola. Um funcionário não é feliz ao ser mandado embora por negligência. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter transgredido a lei de Deus. Os crentes de Tiatira sofreram financeiramente por não participarem dos sindicatos comerciais que tinham suas divindades padroeiras. Os crentes sofriam porque quando se convertiam eram desprezados pelos outros membros da família. Eu conheci um rapaz que ele estava pelejando, né, para servir a Jesus. E ele pintava e bordava, fazia e acontecia. E aí deram uma oportunidade para ele um dia. Irmãos, glória a Deus, estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Aí eu olhava assim, espera lá, você está sendo perseguido porque é um nó cego. E aí as pessoas estão cobrando. Ele está sendo perseguido por causa da sua má conduta e não por causa da boa conduta cristã. E é o que a gente acabou de ler aqui. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, é vergonha e derrota. Na prática do erro, tá? Aqui entenda que é uma prática sistemática do erro, tá? Aquele que se diz crente só vive no erro. Ele não está sendo bem-aventurado, ele está sendo amaldiçoado. Ele não está sendo feliz. Sofrer é bem-aventurança, ainda quando sofremos por causa de nosso relacionamento com Cristo. O mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça. Primariamente, mas a verdade é que representamos. O mundo está atrás de Cristo. É a Ele que o mundo ainda está tentando matar. O mundo odiou Jesus e o levou à cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também odiará você. Às vezes essa perseguição promovida pela língua não procede apenas do mundo pagão, mas dos próprios religiosos. Jesus foi duramente perseguido pelos fariseus, escribas e sacerdotes. A religião apóstata tornou-se braço do anticristo. E aí a gente vê que, alguns crentes foram jogados aos leões famintos na Líbia, alguns foram queimados na fogueira, os crentes eram untados com resina e depois incendiados vivos para iluminar o jardim de Roma. Durante o império de Nero, o governo de Nero, os crentes foram colocados nas ruas e ateado fogo para iluminar as ruas de Roma. Alguns crentes eram enrolados em peles de animais para os cães de caças morderem. Os crentes eram torturados e esfolados vivos. Chumbo fundido era derramado sobre eles. Placas de latão em brasa eram fixadas nas partes mais frágeis do corpo. Partes do corpo eram cortadas e assadas diante dos seus olhos. Isso tudo aconteceu durante a história da igreja. Isso acontece hoje? Sim, em muitos lugares. Coreia do Norte, depois vocês tenham a curiosidade de saber o que é a janela 10x40. Quando você estuda sobre missões, você vê a janela 10x40.
que é, eles pegam o mapa mundi, né, o mapa do mundo, do globo, e eles tratam uma linha, né, uma linha, as latitudes, longitudes, essa coisa, e eles vão traçando a linha 10 por 40. E aí nessa linha 10 por 40 é onde estão as nações que mais perseguem a Igreja de Deus. E Coreia do Norte está há muitos e muitos anos em primeiro lugar. Muitos lugares, há muitos anos. China também, ela também, o negócio é... Recentemente, estavam mandando tirar o nome de Jesus da Bíblia, dos hinos, e colocar o nome do imperador. Xi Jinping, né, o nome do cidadão. Então, a Síria, os cristãos na Síria, né, a gente vê muito aí cristãos sendo mortos, porque teve um missionário que ele passou um filme de Jesus, morreu só porque passou o filme de Jesus. E tem muitos refugiados porque se converterem são mortos, pagam com a própria vida. E deixa eu só ver uma informação aqui. Só pesquisar na internet aqui. Se vocês querem saber sobre igreja perseguida, irmãos, vocês entrem no site portasabertas.org.br, tá? Eles lidam com... O que é a janela 1040? Numa área retangular que se estende do oeste da África até a Ásia, entre os paralelos 10 e 40, ao norte do Equador, na assim chamada janela 10/40, vivem 1,6 bilhão de hindus, muçulmanos, budistas e apenas 2% de cristãos. É a maior incidência de perseguição aos cristãos. Coreia do Norte, Arábia Saudita, Vietnã, Laos e Irã são os 5 países nessa ordem mais fechados ao Evangelho e onde se verifica o maior grau de intolerância em relação ao cristianismo. Olha só, para vocês verem. Tem aqui, ó. Aí você entra aqui, ó, acesse e baixe gratuitamente, né, sob lista de perseguição. Aí eles têm aqui os mapas, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Ah, não, eles pedem para colocar os dados aqui, vai demorar. Então, depois vocês vejam lá, lista da perseguição mundial 2021. Você receberá o mapa dos 50 países com maior índice de perseguição aos cristãos. E isso acontece hoje. Está se cumprindo a palavra de Deus. Então, mas qual é a recompensa divina aos perseguidos por causa da justiça? Uma felicidade muito grande. A palavra, como já vimos, descreve uma felicidade, né? A palavra bem-aventurados ou felizes, descreve uma felicidade plena, copiosa, superlativa, eterna. Essa felicidade não é circunstancial, não depende de circunstâncias, não depende do que acontece à nossa volta. Ela vem do alto e está dentro de nós. Jesus parabeniza aquele que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados o que o mundo persegue. Outra recompensa é a posse de um reino glorioso. Essa última bem-aventurança termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Os perseguidos aqui eles podem perder os bens, o nome, a vida,
mas recebem um reino eterno, glorioso para sempre. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam às glórias a serem reveladas em nós. Os perseguidos podem ser lançados na prisão, torturados, martirizados, mas eles recebem uma herança incorruptível. Eles são filhos e herdeiros. Um dia ouvirão Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, como diz aqui, para encerrar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos, ou seja, alegre-se e exulte, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perseguiram Daniel, porque Daniel só queria orar 3 vezes ao dia. Perseguiram José, perseguiram Elias, perseguiram Moisés, só porque fazia o que era certo. Amém? Mas, e não podemos nos fazer de vítimas. Por que isso só acontece comigo? Por que isso é comigo? Não, pare com esse vitimismo. Porque o que a gente passa não se compara a nada do que muitos estão passando agora nesse exato momento. Amém? A gente tem uma tendência de se fazer de vítima, mas nós temos recompensa da parte de Deus. Amém? Graças a Deus. Fique de pé, vamos orar. Amanhã nós temos o círculo de oração, de 8 às 9. Nós temos quinta-feira o nosso culto em ação de graças. Pela campanha que nós fizemos, de 7 sextas-feiras, operando Deus quem impedirá. E Deus, por sua infinita misericórdia, concedeu bênçãos para nós. Graças a Deus. E sábado nós temos a nossa oração. Domingo EBD e domingo à noite o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Pastor José Roberto, faça essa oração, nos despedindo em oração. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez nessa noite aqui por nós. Eu sempre digo, quando nós estamos assim, um culto de ensino, nós temos que lembrar de uma palavra muito importante que nós aprendemos há muito tempo, que a Bíblia nos diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmão, nós não podemos ser ouvintes esquecidos, não. Nós temos que ouvir, guardar nos nossos corações e fazer valer. Amém? Oremos. Grande Deus, eterno Pai, que está nos céus, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esses momentos que nós passamos aqui aprendendo, Pai, da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que grave em nossos corações, em nossas memórias, tudo que temos aprendido nesta noite,
Que seja, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, e edificação das nossas almas em Teus pés. Pai querido, despede a Tua igreja em paz, dando uma noite de paz a cada um de nós, livrando, Senhor, nós de todo mal, todo perigo, porque só o Senhor é Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Jesus.